Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Mateus, capítulo de número 6, versículo 5 a seguir. Glória a Deus. Antes de eu fazer a leitura, eu quero dizer que durante a semana eu vim pedindo a Deus para confirmar a palavra. E Ele confirmou tanto durante a semana quanto hoje. Quando o presbítero Carlos, quando o pastor Carlos, se levantou para fazer a leitura da palavra, eu falei naquele momento na minha mente: meu Deus, confirma a tua palavra através do teu servo. E quando ele chegou aqui na frente, ele falou justamente sobre o que eu quero falar hoje, sobre o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com a igreja, que é sobre oração e intimidade com Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 5 a seguir, a palavra de Deus nos diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém, igreja? Pode tomar o assento. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu senti de trazer uma reflexão sobre a oração que eu conheço. E ela fala mais ou menos assim: certa pessoa adoeceu e sua filha pediu para o pastor vir até a casa deles para fazer uma oração. Ao entrar no quarto, o pastor encontrou uma cadeira ao lado da cama daquele enfermo, e o pastor falou: creio que essa cadeira seja para mim. E aquele enfermo falou: na verdade, eu passei boa parte da minha vida sem saber orar, até que um amigo me falou que orar é conversar com Deus. E ele me ensinou: quando você for orar, coloque uma cadeira na sua frente e imagine que Deus está na tua frente sentado e você está conversando com Ele. E desde que ele me fez isso, eu tenho feito isso diariamente. O tempo passou e o pastor certo dia encontrou a filha daquele homem. E o pastor perguntou: como vai seu pai? E ela falou: meu pai faleceu, mas teve algo estranho. Ele faleceu reclinado sobre a cadeira, com a cabeça em cima da cadeira. E o pastor olhou para ela e falou: ele partiu no braço do seu melhor amigo, Jesus Cristo. Essa reflexão tem algo nela que me chama muita atenção, que é sobre o que é a oração. A oração não é nada mais, nada menos do que uma conversa. Por isso que Deus me colocou no coração de falar sobre oração e intimidade. Pois a gente tem que ter intimidade com Deus da mesma forma que a gente tem intimidade com o nosso pai, com o nosso irmão, com os nossos familiares. Existe algo que me chama muita atenção, que acontecia muito na minha infância, e os irmãos que são mais velhos vão saber que era assim, que quando a gente vinha aos nossos pais para pedir, na época de escola, pedir algum presente, os nossos pais falavam assim pra gente: tu quer o presente? Tá bom, então tu vai se comportar bem durante todo o ano, e no final do ano, depois que tu passar por tudo, passar pelas provas da escola, se tu for uma boa pessoa, se tu for um bom menino, no caso, ou uma boa menina, então tu vai ganhar esse presente. Deus também às vezes é assim com a gente. A gente pede, a gente ora a Deus, e Deus apresenta a nós provações para que a gente passe por elas. E se a gente não passar pela prova, a gente não vai ganhar o que a gente tanto pede. Aleluia. Eu quero ainda convidar a igreja para meditarmos mais além no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18.
fala sobre a parábola da viúva persistente. A palavra nos diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiças aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa parábola, ainda falando sobre a oração, ela fala muito sobre a persistência, que é uma das coisas essenciais na oração. A gente muitas vezes não recebemos a nossa tão esperada vitória, que a gente deixa de persistir em oração. Persistir pedindo ao Pai para que Ele venha trazer aquilo que a gente tanto deseja. E ainda ali ele fala: porventura vindo o Filho do Homem achará fé na terra? Uma das coisas que Jesus falou é: quando vocês orarem, peçam ao meu Pai em meu nome, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Uma coisa muito importante para nós, quando viermos a orar, é orarmos com fé, crendo que Deus vai nos atender. Independente do tempo que demorar, Deus, Ele está ouvindo as nossas orações. Ele ouve, Ele está ouvindo as orações dos justos, dos seus fiéis na terra. E Ele quer ouvir a nossa petição. Se a gente não se dirigir a Ele para pedir, insistindo, se não se dirigir com fé, Ele não vai nos dar o que tanto precisamos. Outra coisa muito importante sobre a oração, um outro princípio, é orar segundo a vontade de Deus. Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ainda assim, quando Jesus estava no Getsemane, quando ele chegou junto com os seus discípulos ali, Ele disse: fiquem aqui, eu vou um pouco adiante. Eu vou ter um momento de intimidade com meu Pai. E nesse momento de intimidade, Jesus falou assim: Senhor Deus, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, seja feito conforme a Tua vontade. Algo muito importante que às vezes a gente ora, e a gente ora só para receber coisa que é a nossa vontade. Mas a gente não ora e pede a Deus para ser feita a vontade dEle. Às vezes a gente não procura saber se é a vontade dEle aquilo que a gente está procurando. Ainda outro princípio da oração que Deus me colocou no coração para falar é sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele trabalha nos nossos corações para que, além da gente pedir segundo a vontade dEle, a gente peça aquilo que nos é realmente necessário. Porque a gente está buscando o reino de Deus, e quando a gente está focado no reino de Deus, a gente está focado em coisas espirituais. O Felipe deu algo no início do culto sobre a armadura de Deus, e eu quero fazer uma leitura que se encontra ali em Efésios 6 também, que me deixou muito alegre quando ele leu aquilo dali, porque já foi a primeira confirmação de hoje sobre a oração. A palavra de Deus em Efésios 6, do 18 ao 20 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo pedia muito a oração por ele, justamente porque ele estava focado na obra de Deus. E ele pedia que orassem por ele para que Deus entrasse com ação, para que ele continuasse a pregar o Evangelho, continuasse a escrever suas cartas, pois a igreja estava sendo muito perseguida e a igreja precisava muito dele. Tanto que em Filipenses capítulo 1, ele falou, capítulo 1 e 21, a seguir ele fala sobre o viver para Cristo e o viver terreno. Aqui, que ele falou que se ele morresse, para ele seria muito mais glorioso, mas que ele desejaria ficar aqui na terra, não para a sua felicidade, porque para ele era muito melhor estar com Cristo, mas ele gostaria de ficar na terra para que a obra de Deus fosse pregada, para que ele pudesse testemunhar da palavra de Deus. E ele orava, ele pedia muito nas suas cartas para que orassem por ele e pela obra de Deus. E assim deve ser a nossa vida. Nós devemos orar tanto para a obra de Deus prevalecer, como pelas nossas necessidades, pelas nossas carências. A gente sempre deve orar e persistir em oração. Existe uma palavra em Provérbios, capítulo 28, 9, que eu vou falar agora sobre duas coisas que Deus fala que por essas coisas Ele não ouvirá a oração dos seus fiéis. Não ouvirá a oração daquele que for infiel, melhor dizendo. A primeira é em Provérbios 28, 9, que diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. A segunda se encontra em Salmos 66 e 18, que diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Acalentar aqui, eu fui ao dicionário para pesquisar, é incentivar ou cultivar. Existem duas coisas que impedem da nossa oração ser ouvida por Deus. Uma delas é nós não estarmos dispostos a ouvir a lei, a ouvir a palavra, o ensinamento da palavra de Deus. Quando nós nos recusamos a ouvir o ensinamento da palavra de Deus, Deus também se recusa a ouvir as nossas orações. A segunda, se eu dar vazões àqueles desejos maus que existem na minha carne. Quando eu falo a minha carne, porque Gálatas deixa muito claro que as obras são da carne e o fruto é do Espírito. Ou seja, aquilo que é mal vem de mim, aquilo que é bom procede de Deus. O fruto é do Espírito, o dom é do Espírito, os dons ministeriais são do Espírito. Então, a partir do momento que eu dou mais vazão para a minha carne, eu deixo de ter a intimidade que eu deveria ter com o Espírito. Eu deixo de dar razão para o Espírito Santo, de me entregar verdadeiramente ao Espírito Santo, e começo a me entregar aos desejos da minha carne. E isso impede que Deus ouça as minhas orações, porque eu pego o Espírito Santo, o Espírito Santo vai se afastando de mim, porque eu quero dar vazão à minha carne. Aí, é claro que Deus não vai ouvir. Quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis é justamente o Espírito Santo. E se a gente vai dando vazão à nossa carne, o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ele vai se afastando, e Deus não vai ouvindo a nossa oração, porque a gente não está se entregando verdadeiramente a Ele. Eu vou deixar de usar o esboço aqui, porque o que Deus mais pediu para mim falar, que Deus mais tocou no meu coração, foi sobre intimidade. E eu quero falar muito principalmente os adolescentes, sobre orar no íntimo, orar em casa. Orar na igreja é muito bonito, a gente vem aqui, é muito bom, a igreja precisa estar em comunhão, orando, porque é em comunhão que a gente busca
Mas o principal que Jesus ensinou é: entre no seu quarto, feche a porta, e no íntimo do seu quarto você ore com Deus, você fale com Deus. Eu já fui, eu falo aqui, e não estou mentindo, eu falo com toda a sinceridade no meu coração. Eu já fui muito cheio do Espírito Santo dentro de um congresso, dentro de culto, dentro de pregação, mas eu nunca fui cheio do Espírito Santo como quando eu estava na minha casa, sozinho, com a casa toda fechada, eu lá lavando louça, orando e cantando o hino. Foi a vez que eu mais fui cheio do Espírito Santo. Às vezes, melhor dizendo, porque foram várias vezes. O lugar que o Espírito Santo, que Deus quer falar contigo, não pense que é aqui. Aqui Deus fala sim, Deus ensina. Mas o lugar que Deus quer ter a intimidade. Intimidade é só tu e Deus. Não é dentro da casa, aqui dentro. É lá dentro da tua casa, dentro do teu quarto, onde está só tu e Deus. Ninguém mais está ouvindo. Naquele momento, tu vai poder confessar todos os teus pecados com toda a liberdade. Você vai poder se humilhar. Você vai poder colocar o rosto no chão. Você vai poder se derramar em lágrimas e não vai ter medo de ver o teu irmãozinho, a tua irmãzinha vendo a maquiagem escorrer, ou a tua lágrima toda, o teu rosto todo cheio de lágrimas. É na tua casa que tu vai se entregar de verdade a Deus. É muito bom a gente buscar dentro da igreja, quando, principalmente em campanhas, que é chamado a igreja para orar e tudo mais. Mas o principal de tudo, o principal é orar no íntimo. Por isso que Deus falou muito comigo para falar sobre isso. Foi o que Deus mais tocou no meu coração. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos chegar diante de Deus, só nós. Algo que, enquanto eu estava estudando a palavra, eu estava pensando. A gente é filho, todos somos filhos. E a gente, às vezes, chega diante do nosso pai para pedir algo. Só que a gente vai justamente no nosso pai porque a gente é íntimo de nosso pai. A gente não vai chegar no desconhecido e pedir algo que a gente precisa, porque eu desconhecido, eu nem te conheço. O que tu quer aqui? O que eu vou te dar se eu nem te conheço? Da mesma forma, a gente precisa ter uma intimidade com Deus. Se a gente chegar no momento que a gente mais precisar, e só naquele momento chegar diante de Deus: ô Pai, eu preciso disso. Tu não tem intimidade com Deus, como é que tu vai chegar diante de Deus para pedir algo? Como tu vai chegar diante de Deus sem estar ali diariamente conversando com Ele? Nós precisamos ter muito mesmo intimidade com o Pai, para que a gente possa ter a qualquer momento, em qualquer instante, a liberdade de chegar diante de Deus em qualquer lugar, seja na rua, seja até no banheiro, qualquer lugar mesmo. A partir do momento que tu tem intimidade com Deus, em qualquer lugar que você esteja, você vai falar, mesmo na tua mente, você vai falar assim, ó: Pai, por favor, eu preciso do meu socorro, eu preciso disso agora, neste momento, e só tu pode me socorrer. Eu confio que só tu pode me socorrer. Eu não estou falando isso como uma coisa vã, porque isso é o que eu mais busco sempre. E eu já orei muito a Deus falando isso, coisas assim. Como, por exemplo, quando certo dia eu estava vindo de um culto na congregação onde eu congregava, e eu vinha no dia de chuva, meu sapato todo furado, meus pés, eu pisei numa poça d'água, meus pés encheu de água. E ali naquele momento eu falei assim, ó: Papai do céu, eu preciso de um calçado novo. E em poucos dias, na mesma semana, aleluia, na mesma semana, passou na minha casa uma irmã e seu esposo, me pegou, me levou até uma loja lá no centro e falou: escolhe um sapato e um tênis, porque nós vamos pagar para ti. Eu não costumo comprar perfumes e coisas assim, mas eu gosto de vir à casa de Deus bem arrumado. E eu tinha um perfume que eu tinha ganhado de um amigo e estava no finalzinho já. Aí acabou e eu novamente falei para o pai: Papai, eu preciso
de um perfumezinho para ir cheiroso na tua casa. E a gente quer sempre estar bem arrumado na casa de Deus. Só que eu não falei que tipo de perfume. E um tempo depois, bem pouco tempo depois, o pai apareceu lá em casa com aquelas caixas de amostra de perfume, cheias de perfume, de tudo qualquer tipo. Não falta mais perfume agora, graças a Deus. A gente precisa ter a intimidade com Deus, por isso que a gente precisa buscar a Deus diariamente. Não é uma vez na semana, é diariamente, todo dia antes de ir dormir. Se possível, quanto mais possível você puder, mais vezes você puder buscar a Deus durante o dia, busque. Porque Deus, Ele quer atender aos seus fiéis. Mas para que Deus venha nos ouvir, nós precisamos ter intimidade com Deus. Sem intimidade, como nós poderemos chegar diante de Deus sem intimidade? Nós precisamos buscar a face de Deus também. Eu vou só ler mais uma palavra que eu tinha marcado aqui, e essa é muito importante, que se encontra no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago 5, do 3 ao 8. A palavra de Deus nos diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora preste atenção. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu seus frutos. Nós temos que ter em mente que a nossa oração, ela tem muito, muito poder. O louvor que foi cantado hoje pela esposa do pastor Carlos e a Fabíola falou sobre isso, um episódio semelhante na história do povo de Deus. Foi aquela batalha em que o sol parou. O sol parou. Entenda uma coisa, quando a Bíblia fala o sol parou, da ótica humana era o sol, mas era o sistema solar todo que parou, por uma oração feita por um servo de Deus. O sistema solar todinho parou, todos os planetas, tudo parou, por uma oração feita por um servo de Deus. Elias orou quando estava no monte, diante de um chefe de 50 e mais 50 soldados que queriam prendê-lo, e falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E desceu. Veio mais 50 e mais um chefe de 50, e Elias orou novamente: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E desceu o fogo do céu e consumiu. Mas outro episódio ali de Elias ainda, quando Elias estava diante da oferta e diante dos profetas de Baal ali. Os profetas de Baal clamaram de manhã até ao meio-dia, e foi oferecida a oferta de manjares, e eles se cortavam todos, se sangravam todos, e nada de fogo descer do céu. Mas Elias fez uma pequena oração, mas Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Elias fez aquela pequena oração, mas ele tinha uma vida toda de intimidade com Deus. E naquela pequena oração, o fogo desceu do céu e consumiu toda a oferenda que estava sobre o altar. Até as pedras do altar foram consumidas pelo fogo que desceu, que Deus enviou. Pois era uma oração eficaz, uma oração feita por um servo de Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus. Então a gente tem que ter em mente que a gente, como servo de Deus, a nossa oração tem muito poder.
desde que a gente tenha intimidade com Deus, desde que a gente não entregue a nossa vida aos desejos do nosso coração, da nossa carne, desde que a gente se dedique a ouvir a lei e não se recuse a ouvir a lei de Deus, porque senão Deus se recusará também a ouvir a nossa oração. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que Deus possa abençoar a sua vida.